Fala galera, tudo bom com vocês? Como prometido, tá aqui o vídeo falando sobre o concurso do TSE unificado, pessoal. Vou fazer aqui alguns comentários. O foco principal desse vídeo é conversar com vocês sobre mentalidade, notadamente neste vídeo, resiliência, tá bom? Se você não sabe o que é essa palavra, eu espero que você possa ou pausar o vídeo ou pesquisar, busque o significado e tente ver aqui nas histórias, nos fatos que eu vou contar para vocês, onde está presente a resiliência, né? Que a gente vai ver ali essa palavra no livro Antifrágil, que também é um livro muito importante, porque assim, às vezes as pessoas começam a falar sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, e muitos começam a tirar chacota, dizer que é papo de coach e tal. Só que acaba que essas mesmas pessoas que vão tirar chacota, elas não se conhecem, né? Então seriam as que mais precisariam desse tipo de estudo. Mas enfim, eu vou contar aqui para vocês como foi minha experiência no concurso TSE Unificado, algo que me engrandeceu muito. Mas para isso eu vou precisar contar algumas coisas. Então vamos lá. Meu nome é Juan Foreman, eu já fui aprovado em mais de 10 concursos públicos, né? Você pode pesquisar meu nome no Google. E hoje em dia eu sou servidor do Ministério Público. Enfim, não é esse o caso. O que eu quero contar para você aqui é que no início do ano, eu estava morando em Cuiabá, atualmente eu moro aqui no entorno de Brasília, e no início do ano eu estava morando em Cuiabá, me inscrevi para o concurso nacional, concurso do Tribunal Superior Eleitoral. Quando eu me inscrevi para esse concurso, eu estava morando lá, logo meu local de prova seria lá, beleza. Isso foi lá em março, abril desse ano. Agora em dezembro, a gente está hoje é dia 13 de dezembro, mas quando chegou no dia 5 ou 3 de dezembro, faltando uma semana para o concurso do Tribunal Superior Eleitoral, que havia sido adiado, né? Porque originalmente ele seria em setembro ou outubro, e depois ele mudou agora para dezembro por causa das eleições, então ele foi adiado. Beleza, quando esse concurso foi adiado, eu mudei aqui para Brasília por questões de remoção no trabalho, e aí quando eu fui olhar agora o meu local de prova no início do mês de dezembro de 2024, meu local de prova estava para Cuiabá, não há mais nada para fazer. Então, onde que começa a resiliência aqui nessa história? Nesse ponto, no início da semana do mês de dezembro, quando eu olhei meu local de prova, eu estava para Cuiabá. Para viajar para Cuiabá, eu teria que passar 8 horas, 8 a 10 horas, sair daqui 8 da manhã e chegar lá 3 da manhã, né? Então, é mais ou menos 20 horas aí dentro de ônibus, indo para Cuiabá, de Brasília a Cuiabá. Para voltar, mais 20 horas. Então, a resposta fácil seria o quê? Não vou fazer esse concurso. Simples, não vou fazer esse concurso, até porque no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu estou nas etapas do TRF1 para analista judiciário, estou nas etapas do STJ, na realidade ainda não saiu o edital com resultado, né? Então posso ou não estar nas próximas etapas, mas pelos meus cálculos a chance de eu estar é grande. Estou aprovado no Exame Nacional da Magistratura e também estou esperando o resultado do CNU, o qual eu também estou nas etapas para o cargo mais concorrido, que é auditor fiscal do trabalho. Ah, Juan, por que está contando isso, pessoal? Por que está contando isso, Juan? É para mostrar para vocês, para falar que, assim, diante da minha situação, seria confortável não ir fazer o concurso do Tribunal Superior Eleitoral. Mas mesmo assim, por uma questão de treino de resiliência, resistência e outros, eu fui. E é interessante para mim, é muito estranho quando alguém que não tem aprovação nenhuma ou que mesmo tem alguma aprovação diz que não vai fazer um concurso, que é muitas vezes na sua cidade ou algum outro fato, porque está com medo ou porque, enfim, é difícil, alguma coisa assim. Então aqui eu estou conversando com vocês sobre resiliência exatamente para vocês passarem a ter a mentalidade de quem vai fazer o concurso, apesar das circunstâncias, né? Porque é isso que eu quero dizer. O primeiro ponto para você vencer, para fazer concurso, é a sua mente. Hoje em dia eu tenho pessoas que eu faço mentoria e que fazem meu curso, que a pessoa diz assim, eu fui fazer a prova, aí eu pergunto, seguiu a técnica que eu te passei? Ah, não, na hora fez mais sentido isso, ou seja, a pessoa perdeu para a mente dela e para a disciplina. Fez mais sentido responder de outra forma. Ou então eu digo, ficou para buscar a prova? Não, eu estava cansada. Aí eu digo, como que você vai revisar, ver o que você acertou, o que você errou e tal? A pessoa, não, eu fiquei com medo de ficar ansioso ou ansiosa. E aí a pessoa não fica nem para buscar a prova. Vai fazer a prova, mas não fica para buscar. Ou vai fazer a prova, mas não usa a técnica que foi combinada, não teve a mentalidade de treinar. Isso,
quando não é o caso das pessoas que perdem para ansiedade, depressão e outras coisas ligadas à mente, né? Que aqui também não é meu ponto de julgar, eu só quero dizer assim, um primeiro ponto que a gente tem que vencer para pensar em fazer concurso público é a nossa mente. E eu vou dar aqui a minha história do TSE Unificado para que vocês vejam a necessidade de ser capaz de receber o não, de enfrentar a dificuldade, de enfrentar o que parece ser impossível em determinadas ocasiões, tá bom? Então a situação na semana do concurso do Tribunal Superior Eleitoral era essa. A prova era dia 8, lá em Cuiabá. Eu estava aqui no entorno de Brasília, gastaria mais de R$ 1.000 para ir voltar de ônibus, sendo que eu ia passar 20 horas dentro do ônibus, e eu passei a semana procrastinando a decisão. Quando chegou na sexta-feira, eu decidi ir fazer a prova. Então eu comprei a passagem, e no outro dia de manhã eu tinha que sair daqui 8 da manhã. E aí começa uma série de coisas que eu vou contar aqui pra vocês. As primeiras coisas aconteceram antes mesmo de eu ter que sair de casa para ir viajar. A primeira coisa aconteceu na sexta-noite, quando eu fui ao cinema, sendo que os contextos que eu comprei o ingresso para ir pro cinema era o mesmo contexto ali da correria do online e tal, de WhatsApp, Instagram, de estar ali mexendo no celular para poder comprar minha passagem para Cuiabá. Então eu comprei o ingresso para ir pro cinema, assisti o filme do Venom 3, né? E aí o que aconteceu? Comprei o ingresso, pedi Uber, saí de casa. Quando eu tô no caminho, eu vejo que meu ingresso aqui começa a história da resiliência. Eu vejo que meu ingresso não era para aquele dia do cinema, do filme. Era para o dia seguinte à noite. Ou seja, um dia que eu já estaria chegando lá em Cuiabá. E aí aqui eu poderia desistir e poderia voltar para minha casa e, putz, perdi o cinema lá e tal, e meu ingresso era errado. Eu disse, não, vou continuar e vou até o cinema, e lá eu vou tentar conversar com alguém, se for possível comprar até outro ingresso, né? Graças a Deus, hoje em dia eu consigo comprar um segundo ingresso, uma segunda oportunidade se eu errar numa coisa que seja simples. E aí eu continuei. Quando eu chego lá na porta do shopping, a segurança já estava fechando a porta, porque já eram 10 horas da noite, era hora do cinema fechar, mas o filme começava às 10h05. Então eu disse para a segurança, olha, eu tenho um filme para assistir aí dentro, com toda confiança. Ela disse, deixa eu ver o ingresso. Eu mostrei, não era ela que era responsável por conferir, ela me deixou entrar, já que realmente eu tinha ingresso para um filme, ela não tinha que ver o dia, a hora e tal. Quando eu cheguei lá dentro, no balcão, fui falar com a pessoa, eu disse, olha, ainda tem filmes, ou na realidade o Venom tem sessão hoje, não tem? Aí a pessoa disse, olha, já encerrou a sessão. Era uma terceira oportunidade já de eu ir embora para casa, porque a primeira era no Uber ainda, a segunda era na entrada do shopping. Então, a segunda oportunidade para eu ir embora para casa era na entrada do shopping, quando a segurança pediu o ingresso, eu podia, não, aqui não vai dar certo, já tá botando o povo para fora, eu vou tentar entrar. E a terceira foi lá com o atendente. O atendente disse, não, já encerrou, porque, enfim, já encerrou a hora de venda e já, só quem já está lá dentro. Eu disse, olha, qual o seu nome? Ele me disse o nome, né? E aqui eu comecei a usar eu usei um gatilho simples mental, para quem já conhece, quem não conhece eu não vou também entrar nisso, porque não é o foco do vídeo. Mas qual é o seu nome? Meu nome é fulano. Eu falei, olha, fulano, eu preciso conversar contigo. Ele terminou de atender a pessoa que tinha ao lado, e aí ele se dirigiu para falar comigo mais reservadamente. Eu expliquei, olha, eu tenho um ingresso para esse filme, só que meu ingresso é para amanhã, e eu vou viajar para fazer prova. Queria saber se não tem como você me deixar entrar ou me vender outro ingresso. Ele disse, olha, geralmente não dá, mas vou abrir uma sessão para você. Vai lá. E eu entrei na hora, e eu tenho uma sorte que na hora que os filmes estão começando é a hora que eu entro, né? Eu não chego nem antes nem depois. Eu chego entre a propaganda e a hora que o filme está exatamente começando, e foi o que aconteceu nesse dia. Então, beleza, eu consegui entrar para assistir meu filme. Não bastando isso, esses 3 milagres, né? O milagre do Uber de eu não ter voltado, o milagre da portaria do shopping, o milagre do atendente ser gente boa, para poder eu conseguir entrar lá, né? Mesmo sem ter o ingresso. Eu vou olhar o ingresso de novo, porque eu ia postar no Instagram para dizer, eu consegui entrar e tal. Acabei que nem postei. Vou deixar só para quem tiver paciência para assistir este filme poder ver o que são sucessivos milagres, sucessivas coisas impossíveis acontecendo. Aí eu vou olhar o ingresso, e lá no ingresso estava que não era pro Shopping Sul o filme, era pro JK Shopping, que é um outro shopping de Brasília. Então aqui o quarto milagre, que era o quê? Eu tinha comprado o ingresso pro dia errado, pra hora errada e pro shopping errado. Mas eu consegui vencer meu medo de no Uber não voltar, porque, veja, se eu voltasse de onde eu estava, seria até mais barato, mas se eu fosse e não desse certo, ia ser mais caro. Vencer meu medo de falar com a segurança, né? Vencer meu medo de falar com o atendente e mostrei o ingresso para ele. Ele olhou lá e disse que eu podia entrar. Então você vê que, assim, o não eu já tinha em vários pontos,
Mas eu continuei. A mesma forma é o concurso público. Né? O concurso público você tem não em cada questão que você não sabe, mas você tem que dar uma resposta para aquela questão, você sabendo ou não. E tem como você acertar as questões mesmo não sabendo. Né? Já vou até começar a dizer que aqui embaixo tem um link para o meu curso sobre como passar em concursos públicos, que envolve mentalidade, técnica de chute, técnica de estudo, organização de material e tudo mais. Então aqui embaixo tem um link, se fizer sentido para você dar uma olhada lá. Mas continuando a história. Beleza, eu entrei, assisti meu filme, com esses milagres sucessivos acontecendo, tudo bem. Colhi o fruto do que eu acreditei. Eu fui resiliente, perseverei, consegui. No outro dia, aí voltei para casa, dormi, arrumei minhas coisas, dormi. No outro dia, para sair de casa, meu ônibus saía de Brasília 8 da manhã. Então eu coloquei não, saía 7. Eu coloquei meu despertador para 5. Quando dá que eu tô dormindo aqui, sonhando e tal, quando eu vejo que não, tinha pássaros cantando. E eu digo assim, cara, não é para ter pássaro cantando 5 da manhã. Então, minha cabeça automaticamente calculou. Já passou a hora de eu acordar. E quando eu acordo, são 5h30. Então, eu tô meia hora atrasado para a hora que eu acordei para poder ir para poder viajar para fazer a prova. Então, você vê que um outro milagre aconteceu. Eu consegui acordar mesmo sem despertador, que é louvável, né? Porque eu tinha dormido depois de meia-noite. Então eu estava com menos de 4, 5 horas dormindo. Seria muito fácil ali passar batido na hora de dormir. Quem dorme até tarde sabe o que eu estou falando. Então, aqui uma outra coisa aconteceu. Beleza, cheguei para ir viajar, cheguei na rodoviária, peguei o ônibus. Passei o dia estudando normalmente, o sábado, né, que antecede o domingo, que era o dia de prova. A prova ia ser no domingo, às 8 da manhã, num local lá em Cuiabá. Fiz o percurso e passei o dia dormindo e estudando, né? Comprei PDF de revisão, fiquei lendo ali e fazendo meus esquemas e tal, e Instagram e tal, naturalmente. Quando eu chegou à noite, a gente parou para jantar umas 9, 8 horas, eu jantei e beleza, continuei ali no celular e tal. Quando dá meia-noite eu durmo. Beleza, eu dormi. A previsão da gente chegar lá em Cuiabá era umas 2h30, 3 horas, 3h30, assim, mais ou menos, né? Porque sempre atrasa um pouco. Só que eu dormi meia-noite. Quando eu acordo com o sol no rosto. E automaticamente minha mente disse assim, cara, se eu tô com o sol no rosto e era pra gente chegar em Cuiabá 3 horas da manhã, não era pra eu tá com o sol no rosto. Então eu tô no lugar errado. Quando eu acordo, que eu vou ver, eu bato pro cara sair, eu acordo todo mundo lá que tinha onde eu tava do ônibus. Aí pra ele parar e tal, quase não para. Mas quando parou, eu digo, a gente passou do meu local de prova, o motorista, enfim, atordoado, eu atordoado. Aí eu pedi só pra uma moça olhar o que tinha meu ainda na cadeira, porque eu já tava fora tentando conseguir carona no sentido inverso, porque eu raciocinei. Se o ônibus passou do meu lugar e tá indo pra uma direção, eu tenho que conseguir carona pra outra direção. É a minha única solução, independente de que horas são. E aí, ó, pensamento rápido, né? E aí peguei meu tablet, que é o que tinha ficado lá no meu banco, a moça me entregou, ainda bem, né? E aí tentei carona numa farmácia, a moça disse, meu filho, aqui não faz sentido você pedir carona nem nada, tenta aquele posto. E a sorte que logo na esquina tinha um posto de gasolina. Essas histórias parecem mentira, mas são todas verdade. Inclusive tem pessoas que me ajudaram nesse percurso, que se um dia o vídeo chegar até as pessoas, eu agradeço a vocês por terem me ajudado. E aí cheguei no posto de gasolina, que era tipo um entroncamento. Então como era aquela cidade que a BR passa dentro da cidade, todo mundo que tá indo ou voltando fica passando ali. Só que isso era um domingo, 6h20 da manhã. E minha prova era... Não, era um domingo 5h40 e pouco da manhã. E minha prova era 8 horas. Então, corri pro posto, falei com o cara do posto, ele me passou o número do mototáxi que poderia me levar até a cidade. Eu descobri que eu tava em Rosário, no Mato Grosso, e que até Cuiabá seria 1h20 mais ou menos de moto. Então nada estava perdido, porque se era 5h40 da manhã, 5h45, 1h20 até Cuiabá, e eu ia chegar às 7h10, 7h20, né? Mais ou menos isso aí. Eu acho mais ou menos isso aí de moto. E ia dar tempo porque a prova seria 8 horas. Beleza. Cheguei no cara lá, falei com o mototáxi pelo celular. E nisso os carros passando e eu pedindo carona. O cara me cobrou R$ 200 para poder ir, disse que ia chegar uns 10 minutos. Eu disse, não, como eu tenho uma margem de tempo, 40 minutos, eu vou tentar mais um pouco aqui carona. Isso no quarto carro que eu peço carona para uma pessoa
né? Que aí para isso eu tive que ter toda uma postura, porque a pessoa estava me dando carona. Então, nervoso, acelerado, tive que ter a postura para explicar, ó, eu sou advogado, sou servidor público, preciso de carona para voltar para Cuiabá, porque eu perdi o ônibus, enfim, isso explica, tem que saber explicar em 20, 30 segundos. Eu sou advogado, sou servidor público, para poder gerar tranquilidade na pessoa e ela saber que não é um estranho que está pedindo carona. Eu dormi no ônibus e eu passei de Cuiabá, onde eu tenho uma prova de concurso. Aí a pessoa já ativa a empatia e entende, ele precisa de carona, porque aconteceu uma coisa, vou ajudar. Aí o cara disse, entra no carro e a gente vai, a gente foi conversando. E beleza. Só que durante o caminho eu comecei a pensar uma coisa, cara, Cuiabá tem um fuso horário -1, e, e a prova é 8 horas. Então em Cuiabá, quando é 8 horas, é tipo assim, quando é 7 horas em Cuiabá, já são 8 horas em Brasília. Logo, eu comecei a perceber que a chance de eu chegar atrasado era grande. E isso aconteceu. Apesar de toda essa correria, de todos esses milagres que aconteceram pelo caminho, né, que eu chamo de milagre, apesar que depende do quão impossível aquilo era de acontecer para poder se tornar um milagre, mas eu cheguei no local de prova do TSE unificado, 7h10 do horário de Cuiabá. E a prova era 8 horas. Só que no horário de Brasília já era 8h10. E eu não entrava mais, porque o portão era daquele tamanhozão. Parecia um castelo o lugar, porque não é reto. Ele era um lugar que sobe assim, para entrar, né, a rampa. Então, os portões altíssimos, enfim, nem que quisesse pular, não pulava. Enfim, aí nisso, pessoal, é o que aconteceu no concurso do TSE Unificado de 2024 para mim. Eu perdi a prova, apesar de ter escolhido viajar, de ter escolhido gastar o valor, de ter revisado, enfim, todo o cansaço da viagem, eu perdi a prova. Só que para mim é uma perca de prova que, claro, durante a jornada lá da viagem extremamente exaustiva, você passar o dia sendo balançado dentro do ônibus, é, é horrível essa parte, mas é uma perca de prova na qual eu pude treinar minha resiliência e meu preparo para responder a situações que são fora da curva. Situações que a maioria das outras pessoas iam desistir por medo, por vergonha, por raiva, por cansaço, por vários motivos, né? Vocês viram que aqui teve vários gatilhos durante a jornada que eu tenho certeza que muitas pessoas parariam, né? Desde lá do cinema, quem teria coragem de parar com segurança sabendo que não tem direito de entrar, em teoria, ia pedir para entrar? Quem teria coragem de pedir para entrar numa sessão de cinema que seu ingresso não é daquele dia? Quem teria coragem de pedir carona para estranho no meio da rua? Quem teria coragem de pular do ônibus numa cidade que você não sabe nem onde é que você tá? Se você tá tipo, no meio do mato, se é um lugar que tem lugar, se é um lugar que só mora criminoso e assassino? Quem tem coragem? E assim, não incentivando ninguém a fazer loucura, a tal, mas eu quero que você veja a lição de resiliência, de persistência aqui, de treino para decisões rápidas, que até chegar no nível de tomar tantas decisões tão rápido e assim fazer coisas que são difíceis de acontecerem, vem muita resiliência, muita fé, vem muita fé de você acreditar que é possível coisas que você ainda não tem a resposta. Que é necessariamente isso que é necessário, é preciso no mundo dos concursos. Por quê? Você está indo para uma seleção que você está pagando para fazer uma prova, geralmente, para poder ter a promessa de concorrer com outras pessoas e fazer a prova, e que você tem que ter fé que ninguém vai trapacear nessa prova para colocar outra pessoa que tem menos merecimento que você, mas que conhece alguém que você não conhece, não é isso? Afinal, quando a gente começa a fazer concurso em cidade pequena, quando é aquela coisa que você faz ali contando para os amigos, sempre tem um que diz, concurso tem dono, concurso é não sei o quê. Eu quero dizer para vocês que concurso não tem dono, principalmente os grandes, principalmente estadual, federal, é muito difícil ter fraude, tá? Existiram casos já, mas cada vez é mais difícil. E assim, claro que é um ato de fé. Em último grau é um ato de fé, porque você muitas vezes não conhece ninguém que atua no mundo dos concursos. Você não conhece ninguém que é uma autoridade, a pessoa comum do dia a dia. Hoje em dia é estranho falar isso, porque eu conheço um bocado de autoridades, porque eu sou uma autoridade, né? Querendo ou não, em último grau, eu sou servidor público. Então, para mim é comum ter autoridades ao meu redor e a gente sabe que a gente faz as coisas do jeito certo. Mas, para uma pessoa comum, de família humilde, que está tentando o mundo dos concursos, são muitas dúvidas, né? Eu vou conseguir ou não? Será se um dia eu vou terminar de estudar esse negócio? Será se vai vir um concurso mesmo se eu estudar? Será se eu vou ter dinheiro para ir fazer a prova? Será se vai ter vaga suficiente para mim? Será se eu vou passar? Será se eu vou saber fazer a redação? Será se eu vou tirar nota boa na redação? É muito será, é muito e se. E você não pode se prender a isso. No final, o que eu quero te contar é isso. Eu quero dar o exemplo aqui que eu preparei para vocês do advogado. O quanto o advogado, que é algo que eu sou também, se prepara para receber não. Veja só.
A jornada do cliente do advogado começa administrativamente em algum lugar. Então, se tudo corresse bem, o cliente do advogado ia chegar no lugar, ia pedir um documento, uma coisa, ia dar certo, acabou ali, não tem problema. Só que não é isso que acontece, né? Ocorre um problema na situação do cliente, o cliente busca o advogado. E o advogado, a partir de então, é a pessoa que tem que estar preparada para receber vários nãos e persistir para solucionar o problema daquele cliente. Então, o primeiro não administrativo vem, o advogado entra com um recurso administrativo antes de entrar na justiça, aí ele recebe o segundo não. Aí ele entra na justiça para um juiz de primeira instância julgar. Aí ele recebe outro não do juiz. Aí o advogado precisa fazer um recurso para o tribunal, só que não vai direto para a turma do tribunal, vai para um relator. Um relator que pode dar um não inicial ali, aí vem um quarto não. Aí se o relator der o não, pode vir um quinto não, que é o da turma, que é três juízes, três desembargadores, dando esse não juntos. Aí a partir daqui existem recursos para tribunais de fora, ou seja, STJ, dependendo do tipo de causa, né? Pode ser para o STJ, para o STF. Então vem um primeiro recurso, que vai ser julgado pelo relator, o ministro lá desse tribunal. Depois pode ir para a turma. E depois pode ir para o pleno do tribunal. Então, mais de 8 instâncias aqui, só nesse pouquinho que eu contei com vocês. E durante isso, é processo tramitando, é papel, é lei, é coisa por cima de coisa, que graças a Deus que hoje eu estudei e eu consigo pelo menos entender mais ou menos essa loucura. Se não é sua situação de você ter estudado tudo isso, mas você precisa saber pelo menos que existe um sistema rodando, que isso você não é do direito, mas você precisa saber que é necessária toda uma resiliência, uma capacidade de receber não, o não, né, de persistir, de se preparar para as possibilidades de não. Então, por exemplo, por que eu consegui uma carona tão rápido? No quarto carro que passou que eu dei com a mão, eu consegui uma carona. Porque durante toda a minha vida, eu me preparei para lidar com pessoas, para saber o que a pessoa vai sentir em mim de risco, para saber me vestir adequadamente. Porque já pensou se eu estou com todo o respeito, né, às demais pessoas negras e pessoas periféricas, mas que eu vim de origem de pessoa negra, humilde também. Só que eu vim do interior e não de uma periferia. Imagina se eu tava viajando num short da Ciclone, usando uma Kenner velha, com cabelo feito um moicano. Então, como é que a pessoa ia querer parar para me dar uma carona? E todo sujo, vamos supor, né? Então, com certeza a roupa que eu tava usando naquele momento, a forma que eu falei com aquela pessoa, fez ela ter como tomar a decisão em 20 segundos se ela ia me dar carona ou não. Isso aqui é um fato, não tem como você negar. Então veja o quanto de preparo durante... E aí cada pessoa vai ter sua jornada de preparo. E eu ainda estou na minha também para as coisas que eu quero. É uma jornada, né? A vida é isso. Mas veja quanto preparo para chegar e resolver coisas tão complicadas, tão complexas, tão rápido. O quanto eu tive que estar preparado para tomar uma decisão rápida se eu ia continuar dentro do ônibus e tentar chegar em outra cidade, apesar de não saber o horário e quando que eu ia conseguir voltar. Ou se eu ia descer onde eu estava e ia ficar no meio do nada ali, do nada que era uma cidade que eu não conhecia, para poder tentar a carona de volta. Então veja a resiliência e o preparo acontecendo aqui. E eu acho que aqui a nossa lição está dada sobre resiliência, né? Eu acho que faz sentido esse vídeo para a gente poder ver lições de resiliência. Dei o exemplo aqui do cinema, dei o exemplo do TSE para mim, dei o exemplo do advogado, como é que acontece. E saiba que a vida é assim. Então, se você está desistindo nos seus primeiros não, nas suas primeiras dificuldades, talvez o problema esteja em desistir, em vez de continuar tentando e continuar... não é tentar em coisas que não dão certo, mas continuar buscando as respostas de como as coisas funcionam antes. Porque, em último grau, o concurso público é isso. A gente estuda o conteúdo teórico, doutrinário, acompanha a jurisprudência no caso do concurso do direito, mas basicamente estuda por um livro e vai lá tentar responder às situações, problemas de acordo com o nosso conhecimento de mundo. Quanto mais eu estudar e testar isso, seja por questões em casa ou seja em fazer provas, maior a chance de eu acertar uma quantidade suficiente de questões para ser aprovado no concurso. Claro que aqui, hoje em dia, que eu já passei mais de 10 concursos, né? Enfim, OAB, Exame Nacional da Magistratura também já passei, já fui aprovado. Hoje em dia eu tenho expertise nisso, não só nessa parte de mentalidade, que hoje eu só estou citando para vocês resiliência, mas também em técnicas de chutar em prova, em técnicas de aprender, de organizar e aprender conteúdo, de acesso, de estudar tempos e movimentos, porque
Eu estou estudando, tá, mas eu preciso anotar. Mas como é que eu presto atenção enquanto eu anoto e como é que eu reviso aquilo que eu anotei e eu vou escrever num caderno ou num computador? São muitas perguntas, né? E como é que eu vou fazer questões? Onde que eu faço? Como que é a melhor forma de estudar? Eu tenho que estudar presencial? Eu tenho que estudar online? Eu tenho que estudar em áudio? É só em áudio? Eu tenho que estudar por um livro? Então, hoje em dia, eu tenho expertise de tudo isso. Você tira, apenas pesquisando meu nome no Google, você tira ali meus resultados rapidamente. E se fizer sentido para você, o que eu estou falando, tem aqui embaixo, novamente, estou explicando o link para o meu curso de O Segredo da Aprovação, né, concurso público Segredos da Aprovação, que são basicamente essas viradas de chave que garantem tantas aprovações para mim e para as pessoas que me acompanham. E também tem uma mentoria que você pode me chamar no Instagram e marcar um atendimento para ver o que faz sentido para a tua realidade, tá bom? Então é isso, tá aqui meu depoimento sobre o TSE unificado, que nesse em específico eu não estou nas próximas etapas, né? Mas que foi um grande aprendizado. E pessoal, é isso que diferencia, porque quando você entra num cargo diferenciado, lá dentro tem gente que vai ser chefe, tem gente que vai fazer cada uma coisa. Mas na minha cabeça, que eu penso hoje em dia em ser juiz ou procurador, é isso que diferencia um juiz comum, porque o juiz já não é uma pessoa comum, mas um juiz comum, de um juiz que é assessor de ministro, de um juiz que se torna desembargador. É sua capacidade de resolver tantos e tantos problemas apenas na mente para depois, quando você coloca no campo prático, você já conseguir colocar o problema resolvido. Claro, dessa vez eu não consegui entrar para fazer a prova, então em último grau foi experiência. Né? Tem gente que vai dizer, mas no final tu não conseguiu entrar para fazer a prova, não valeu de nada. Para mim foi experiência, e é isso que muda a experiência do fracasso. Porque o fracassado, ele pensa que perdeu e desiste. E já a pessoa que adquire experiência, ela ganha com a sua resiliência, ela ganha experiência em relação àquilo e ela persiste para fazer dar certo de outras vezes. Por exemplo, para essa vez eu percebi que no nível que eu tô, eu já tinha percebido isso, só que eu teimei mais uma vez. Não compensa todo esse estresse. Se eu tenho uma prova distante, que realmente faz sentido para mim, é melhor eu comprar logo uma passagem de avião, alugar não, comprar uma vaga no hotel, vai sair um valor X, mas eu compro com antecedência, e aí eu vou com tranquilidade, faço minha prova, melhor do que todo o estresse da viagem e outras coisas. Então, espero que tenha feito sentido para você. Segue aí no Instagram, dá o like, se inscreve, diz qual tema que você quer que eu comente aqui sobre concurso público em outra oportunidade e vamos para cima.